Olá, você que se liga na Web Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado por nos acompanhar aqui no quadro Caminhando para Cristo. Nós fazemos isso com o intuito de levar informação a despeito da Palavra de Deus sobre temas relevantes aí na sua vida. E antes de tudo, se você gostou do vídeo, se você nos acompanha, curta e compartilhe, porque a intenção é essa, levar a Palavra de Deus o mais longe possível. E hoje vamos falar de um tema bastante presente na vida da nossa sociedade contemporânea, que é a depressão. Muito se fala nela, na depressão, na sociedade atual, porém muitas vezes de forma errada e deturpada. Estima-se que cerca de 16% da população mundial já sofreu de depressão pelo menos uma vez na vida. Os estudos sobre a doença se iniciaram em 1920 e já naquela época foi reportado que as mulheres possuíam o dobro de chances do que os homens de se tornarem depressivas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, a depressão será a segunda causa de morte mundial por doença, ficando apenas atrás das doenças cardíacas. Os dados são assustadores. E nas atuais circunstâncias em que vivemos, precisamos falar sobre a depressão. É preciso entender que ela não é apenas uma tristeza passageira, mas sim uma doença. E para você que conhece alguém em depressão, a depressão, desculpe o perdão da palavra, não é uma frescura. E como toda doença, ela precisa ser diagnosticada precocemente e tratada de forma correta. Mas então, o que é depressão? Depressão é um tempo prolongado de tristeza e desânimo, segundo Aurélio. Sentir-se tristes em momentos específicos da vida é plenamente normal, como após a morte de um ente querido, depois de um relacionamento rompido. Porém, algumas pessoas vivenciam esses sentimentos de uma forma muito intensa e por períodos muito longos, que podem não ser apenas dias, mas sim meses e até anos. Mas o ponto-chave da questão é, essas pessoas nem sempre têm um motivo aparente para se sentir assim. Você sabia disso? Fisiologicamente, a depressão é um desequilíbrio no cérebro. Mas ao contrário de outras doenças, ela não pode ser curada apenas com medicamentos, já que ela é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Ou seja, sua qualidade de vida, seus relacionamentos e sua maneira de enfrentar o mundo podem ser os gatilhos para a depressão aparecer. Porém, a partir de agora, depois dessa ilustração, nós vamos tratar a depressão à luz da Bíblia. Deus, Ele entende a sua tristeza. O próprio Jesus se sentiu triste várias vezes. Muitos salmos expressam tristeza e angústia profunda do salmista. Mas a tristeza, ela não é o fim. A depressão é tristeza fora de controle. A ciência já mostra isso. Deus quer e pode restaurar a sua alegria e a sua esperança. Na maioria dos casos do cristão que sofre de depressão, pode parecer que Deus está longe ou Ele não gosta de você. Isso não é verdade. Nossos sentimentos são enganosos. Está lá em Jeremias 17:9. Deus lhe ama, eu quero dizer isso, Deus lhe ama e está com você, mesmo quando Ele não sente. O plano de Deus é de lhe dar esperança e futuro, não uma vida de tristeza sem fim. Está lá em Jeremias 29:11. Mas é preciso que você creia na verdade de Deus, não em seus próprios sentimentos. Queridos, sofrer de depressão não é pecado.
O meu livro, Nascimento da Fé, que conta o meu testemunho, sairá até novembro pela editora Viseu. Eu que apareço para vocês já são 50 vídeos. Não fujo e não estou isento da depressão. Eu já senti depressão. Eu quero dizer para você, sinceramente, aqui eu não estou para mentir. Eu já tentei o suicídio. Se não fosse pela minha irmã, talvez eu não estivesse aqui. Os motivos, vocês vão ler lá no meu livro, O Nascimento da Fé. Eu vou postar aqui a capa dele, para que quando sair aí, procure na sua livraria mais próxima, ou então na sua livraria preferida, ele vai estar disponível para você. Depressão não é pecado nem sinal de falta de fé. Pessoas muito espirituais e firmes com Deus também passam por tempos de depressão. Elias sentiu-se assim. Ele teve depressão ao ponto de querer morrer. Jeremias ficou tão deprimido que desejou nunca ter nascido. Está lá em Jeremias 20, 17, 18. Ainda assim, Deus os sustentou e os ajudou a ultrapassar o sofrimento e a depressão. Mas, queridos, como, à luz da Bíblia, vencer a depressão? Lutar contra a depressão não é uma tarefa fácil. É um jogo difícil e leva tempo. Mas, queridos, Deus vai lhe ajudar. E Jesus Cristo vai ser o teu médico. Acredite nisso. Você não está sozinho nessa luta. Não desista nunca. Estou falando para você que está passando por isso agora. Confie em Deus. Essas passagens que eu vou dizer agora, são 8, estão na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, folheie depois que você assistir o vídeo e você vai ver que eu não estou mentindo. Por exemplo, vá lá em Mateus 11, 28. Ele diz lá, confie em Deus. Ele promete que a tristeza passará. Acredite nisso. Procure ajuda, encontre um pastor ou líder ou psicólogo que pode lhe ajudar na sua situação específica. Cada caso é um caso. Veja bem, cada caso é um caso. É muito importante que você não se isole. Ter companhia pode ser difícil durante a depressão, mas faça o possível para ter amigos do seu lado. Amigos levantam o ânimo e conforto, está lá em Provérbios 17:7. Se ocupe dos seus afazeres. Procure coisas para fazer, mesmo se são só atividades ou trabalhos pequenos. A mente ocupada tem menos tempo para ser negativa. Principalmente, ore, se ajoelhe, peça ajuda a Deus. Conte para Ele tudo que você está passando. Coloque no livro, escreva uma agenda, escreva salmos. Conte para Ele tudo, absolutamente tudo que você está passando. Com Deus você pode ser completamente honesto e Ele ainda vai lhe amar. 1 Pedro 5, de 6 a 7. Queridos, leia a Bíblia. Tente ler um salmo por dia, por exemplo. Você pode até fazer do salmo a sua oração. Mude o seu pensamento, se obrigue a pensar em coisas positivas e agradeça a Deus por elas. Não deixe a depressão te vencer. Está lá em Filipenses 4, 8. E principalmente agora eu quero falar para você. Trate dos sintomas físicos. Você que conhece alguém na sua família que está passando por essa situação. Uma doença, uma má dieta ou a falta de exercício físico pode causar e piorar uma depressão. Tome conta do seu corpo. Afinal de contas, ele é o templo de Deus. Seja amigo dos seus amigos, seja irmão dos seus irmãos. Seja representante de Deus na vida daquele que necessita, principalmente as pessoas que sofrem de depressão. Eu sou Lê Valente, você esteve na Web Rádio Esperança Alvorada, a rádio que só toca louvor. Tchau!